estamos de volta com o programa Observadores deste domingo aqui na TV Correio SBT, canal 26. Jair, Coronel Araújo, eu segurei vocês para a gente conversar sobre a história das faixas, né? E eu peço que a Fran coloque aqui na tela para a gente. Então, eu acho que o próprio advento da duplicação e essa cultura de parar na faixa, ela não era muito do marabaense. A gente começou a conseguir fazer ela vingar agora nos últimos aí 6, 7 anos que a gente começou a vingar. O Jair me corrija se estiver errado, mas eu também como marabaense, eu lembro que as pessoas não tinham muito esse negócio de parar em faixa. E nós conseguimos isso com campanhas maciças educativas. Esse aqui é um exemplo justamente de... aqui está sendo invadida a faixa, né? Ou seja, a pessoa já estava lá com... primeiro, nós temos uma situação também com o próprio pedestre, né? Sim. O pedestre tem que se conscientizar que antes de pisar na faixa, ele também tem que esperar, pedir passagem, esperar a parada dos veículos para que ele possa entrar na faixa. E a gente não tinha também esse nível de conscientização do pedestre. Né? Então aqui está difícil da gente saber se foi o pedestre que entrou de uma vez ou o caminhão que invadiu a faixa, né? Mas essa cena é uma cena que a gente cotidianamente está vendo ela por aí, né? Pois bem, pelo advento da duplicação, aí vieram as faixas, que bem, na verdade, já é uma exceção, isso aí já é um remendo. Bem, na verdade, toda duplicação haveria de ter as passarelas. No shopping, fizeram o shopping e não botaram a passarela. Não tem o projeto da passarela. E aprovaram, infelizmente. Aí também no Amapá faltou a passarela. Mas tudo bem, criaram as faixas de pedestre para atender essa necessidade mais urgente e depois resolver. O que acontece? Aí nós temos erros de parte a parte. O veículo, né, ele tem que parar na faixa de contenção, que é antes, olha, pode ter uma linha lá, uma faixa de contenção que é antes da faixa de pedestre. Ele deve ter uma velocidade moderada para o local que geralmente tem placas de sinalização de 60 para 40 e 40 para 20, que é assim que o código, né, determina, e ele tem que parar na faixa de contenção. Então o motorista ali, ele por não fazer uma previsão ou uma velocidade não compatível, ele já invadiu a faixa de pedestre. E os pedestres, por sua vez, têm também a sua responsabilidade em parar no acostamento lá, né, antes da faixa, ou dar a mão, o pé na faixa. Diz que os anjos colocam o pé, né, os touros colocam o pé onde os anjos não colocariam. É uma chave. Mas então, o pé na faixa, bem na verdade, ele é um projeto de Brasília que a gente veio trabalhando isso aqui, mas a pessoa deve parar, dar a mão, esperar todos os veículos pararem e ele atravessar. Eu destaco nessa imagem, outra coisa que eu acho correta, a senhora está conduzindo, ela está a pé, conduzindo a bicicleta, né? Eu acho que nesse ponto ela é mais respeitada, não impinge ela não coloca em risco um outro pedestre se ela estivesse pedalando. Justamente. Não é isso? Isso, inclusive, dá conceito, até para o tipo de acidente. Conceito. Exemplo, se eu estou montado na bicicleta e há um acidente, não é atropelamento, que as pessoas falam, né? É colisão. Bicicleta é um veículo. Se você está montado nela, você, passando na faixa de pedestre, montado na bicicleta, você está infringindo o Código de Trânsito. E está passivo de uma colisão. E colisão. E aí é colisão e você que está errado, não é o veículo. Agora, se ela estiver empurrando igual ela está aí e o veículo colidir, bater nela, vai ser um atropelamento, porque ela está a pé, empurrando tanto isso para a moto como para a bicicleta. O Jair falou que faltou aí uma passarela, mas eu evoco que nesse trecho nós temos uma passarela, né? Que está no eterno litígio aí, eu acho que o Coronel Araújo sabe contar essa história. Um eterno litígio aí da empresa construtora com a prefeitura. E como é que está isso aí, Coronel? Pequenos detalhes, a empresa está pedindo um aditivo financeiro para finalizar, é coisa pouca. Eu acho que isso deve estar sendo resolvido em breve, a gente tem até receio de firmar isso, porque vem dizendo isso há muito tempo. Mas eu acho que é importante que seja concluído definitivamente. Tivemos um problemazinho com a questão da acessibilidade, já foi resolvido, porque é necessária aquela passarela. Porque nós conseguimos hoje essa obediência à faixa de pedestre a custo de muita campanha educativa. Em Brasília, hoje, onde começou todo esse projeto, você botou o pé na faixa. Brasília é perfeito. É uma coisa automaticamente os veículos estão parando. É muito respeitado. Mas Marabá avançou muito.
Marabá melhorou muito. Antigamente a desobediência era de ambas as partes. Hoje nós já temos um nível de consciência muito maior, graças a Deus. Então isso é importante dizer que nós o motorista para na faixa, ele liga o pisca-alerta também. Isso é importante. A gente vê muito isso em Marabá. Os casos que não são obedecidos são as exceções, graças a Deus, né? Agora eu acho que com certeza para um motorista que não é da cidade, está apenas de passagem, nós estamos falando de uma rodovia federal importante, que é a BR-230, com certeza é um contrassenso. Você está vendo ali uma faixa embaixo, com certeza ele não entende que ali existe uma passarela e imediatamente embaixo uma faixa, né? Com certeza exatamente. Isso não entra na cabeça desse motorista. É verdade. Isso é motivo de muita crítica, inclusive. Inclusive, eu ouvi um tempo aí que quando essa passarela do Amapá ali, né? Ela estava em reforma e construção. Aí o que acontece? Ela foi liberada, né? Porque as pessoas botaram o tapume, depois os estudantes tiraram o tapume e ela foi liberada assim, né? Sem autorização de ninguém. O pessoal começou a passar. E aí o motorista de caminhão e de automóvel não queria parar mais na faixa. Aí eu cheguei lá para os responsáveis, olha, o agente sinaliza novamente, faz tudo ficar, né, sinalizado, bonitinho, ou então se abre a passarela de vez, com toda a sinalização, iluminação interna, né, com a rampa. Não tinha aquele gradil era aberto, e eu reclamei disso, daqueles vãos que uma criança, se largasse da mão da mãe e do pai, ela poderia cair de cabeça ali. Aí foi feito isso aí. Aí abriu-se, revitalizar a faixa e fechar a passarela. E ela está fechada até agora. Fran, dá uma passada para a gente, por favor. Que nós temos um outro aspecto aqui, que é esse aqui, olha. Nós temos aqui entre a folha 32 e 33, né, justamente no trecho que a gente conversou muito sobre isso. É possível, o telespectador pode perceber lá atrás o semáforo que a gente está falando sobre no acesso, né? A faixa deve estar próxima. Exatamente. Dali, né? Então a gente tem aqui, a faixa de pedestre está ali próxima ao semáforo, está ali no semáforo, né? Não está a 10 metros de onde essas pessoas estão atravessando e colocando suas vidas em risco por simples preguiça de ir até a faixa de pedestre. É por isso que aí tem sempre uma responsabilização, não só do motorista, mas dos pedestres também. O pedestre aí, várias questões aí, ó, parado no acostamento, né, com o celularzinho ali, olhando e tal, não está nem aí. E a outra fazendo um certo gracejo na rodovia. Isso aí é inadmissível. E perto logo de uma faixa de pedestre. É aquilo que nós colocamos. Acidentes, muitas das vezes nesse trecho aí, é muito por conta da desobediência. Não só do condutor, mas também do pedestre, como se vê na foto. É isso que eu queria mostrar, que nem todas as situações são exatamente culpa do motorista, né? Nós temos uma situação aqui ó, nesse exemplo aí, o sinal estava verde, né? Nós temos um carro que está passando e as pessoas estão colocando a sua vida em risco, e eu destaco ali são crianças que estão vindo de escolas, provavelmente aqui na folha 32, e esta cena, não estou falando de uma cena do passado, isso aqui ocorre diariamente. Eu que sempre passo nesse trecho, inclusive às vezes quando eu estou passando, eu passo em baixa velocidade e baixo a janela do carro e grito com essas pessoas e falo, gente, usem a faixa, para ver se as pessoas se tocam do perigo a que elas estão expostas. Pois é, isso aí é uma questão de realmente de fazer campanha educativa e fazer um trabalho nesse local aí, na comunidade, quem sabe, né? Nós vamos até ver, eu tenho uma equipe de educação para o trânsito, que é o GETRAN, da 3ª Delegacia, e a gente pode estar até trabalhando nas escolas desse bairro. Pode se juntar com a equipe de educação do DMTU, que é uma equipe muito boa, muito competente. Importante. Porque isso é só uma questão de conscientização mesmo, de elas poderem, né? Ver um trabalho da PRF, que é um trabalho profissional, e aí mostrar algumas imagens, né, de atropelamento, como é que fica uma pessoa, sensibilizar a criança, educar, para que ela pare de fazer isso aí, porque isso aí é grave demais. Passa aí, por favor, Fran. Eu acho que tem uma anterior a essa. Aqui fora. Nós temos aí o Coronel Araújo aí no seu período de diretor do DMTU. Como ele falou aqui no início do programa, ele mesmo ia para a rua para dar um exemplo, né, para participar também. Era necessário naquele momento juntar forças com a PRF, e aí a gente precisava, porque senão a situação ficava mais catastrófica. Coronel, eu lembro que uma demanda muito grande na sua época de DMTU, e nós cobrindo esse período, uma demanda muito grande de pessoas por lombada, né?
Aqui em Marabá tem uma cultura das pessoas de quererem elas mesmas fazerem uma lombada na sua rua, né? Quando elas não conseguem pela via legal, ou seja, pedindo, e não conseguem viabilizar ali uma lombada para a sua rua, elas mesmas se metem a fazer. Nós tivemos um exemplo na sua época que foi ali no trecho que o pessoal chama de Transmangueira, né, que as pessoas foram ali e fizeram por conta própria devido a alguns acidentes e saíram fazendo ali uns 4, 5 lombadas sem o menor conhecimento técnico para isso. Nós tivemos que naquela ocasião, especificamente, melhorar aquela lombada que ela estava totalmente fora dos padrões. Infelizmente foi incentivada e realizada através de um político da época lá, e aquilo ali só trouxe foi malefício para a comunidade. Acidentes aumentaram ali, quebrava carro. Então nós tivemos que intervir, o município teve que intervir, porque as lombadas estavam totalmente fora dos padrões. Então, um problema muito sério. As pessoas acham que a lombada resolve, outros criticam a lombada. Então tem que ter sempre um critério muito técnico. Tem que ser feito um estudo para ver a necessidade. Como funciona hoje em dia, antes da pessoa chegar lá e querer fazer por conta própria? Com certeza. Como funciona? Hoje, na verdade, quando a comunidade sente essa necessidade, ela tem que fazer um encaminhamento através de um ofício, um pedido para o DMTU. O DMTU tem uma equipe técnica que faz o levantamento. Se houver necessidade, dá o encaminhamento. Se não, informa a comunidade que não é a saída ideal a lombada. Quem constrói a Secretaria de Obras? Constrói, mas quem faz todo o planejamento é o DMTU, que tem uma equipe específica para isso. Aí faz a solicitação da construção através da Secretaria de Obras, mas antes tem que se colocar a sinalização daquela lombada. Certo. Passa mais uma, por favor, Fran. Aqui. É um assunto que realmente nos interessa a todos, né? Nós temos uma questão muito forte aqui em Marabá, que é da questão do transporte público, né? Além do transporte tradicional, que é feito com ônibus coletivos, nós temos, nos últimos anos, ganhou muita força aqui o transporte em motocicleta e o chamado taxi-lotação. Né? Hoje nós estamos com algumas situações ainda envolvendo mototaxistas, porque até eu considero, Coronel Araújo e Jair, que nós ainda estamos cronologicamente, isso ainda é uma coisa nova para a gente, né? Embora o mototáxi já tenha, com certeza, já uma década, né? Tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos, mas eu considero cronologicamente ainda muito pouco, a gente ainda está aprendendo ainda a conviver com isso. Quais são as dificuldades hoje, Coronel? Na verdade, hoje a nossa frota em Marabá é seguramente mais de 100 mil veículos. Então, são mais de 100 mil veículos, a gente há pouco foi manchete aqui no Jornal Correio. Isso, e os mototáxis Marabá são 700. Então, na verdade, eles circulam muito. E aí tem que ter sempre, não só o mototaxista, mas o motociclista em geral, tem que ter consciência, tem que ter muito cuidado. Porque hoje é muito comum de observar aqui em Marabá as motos passando o veículo pelo lado direito, isso é muito comum. Então, na verdade, é aquilo que eu falei, é sempre aquela questão da conscientização, da desobediência à regra de trânsito. E hoje a dificuldade é grande em função do número de motos que nós temos em Marabá. Hoje nós temos mais motos do que os outros tipos de veículos, juntando todos, nós temos mais motos. Então, na verdade, é um transporte que é perigoso, nós sabemos disso. Inclusive, se nós formos pegar os dados de hospitais... A maioria dos traumas que dão entrada no Hospital Regional aqui em Marabá são acidentes de moto. E é um custo muito grande. Então, o acidente de moto, o prejuízo que traz para a saúde, sem falar das vidas, dos danos materiais, mas o custo do acidente de moto é muito maior do que o dos outros acidentes, porque realmente é um transporte perigoso. Perigoso. Inclusive, eu não sei, eles utilizam, pode ser até uma regra que vale para o ciclomotor, que é aquela até 50 cilindrada, né, o ciclomotor, pelo Código de Trânsito, ele deve andar à margem da borda da pista, não é? O ciclomotor. E ele tem que andar ali aquela margem, mas a motocicleta ela anda normal, como um veículo, ela anda na sua posição normal, faz ultrapassagem como o mesmo espaço o mesmo espaço do veículo e faz ultrapassagem na mesma regra de ultrapassagem do Código de Trânsito. Dá sinal, seta para a esquerda, vai para a contramão, depois passa o veículo, dá e volta. Então, o que acontece? As pessoas, o mototáxi não, o motociclista em geral, ele parece que pega essa regra do ciclomotor e ir para si. E aí quer andar todo mundo só pela direita. E pela direita ele ultrapassa, pela direita ele faz tudo. Mas tem uns ainda que faz pela esquerda e vira um zigue-zague. É uma confusão. Isso é uma confusão que temos que
que trabalhar, isso já foi falado, eu já dei muitas palestras, né? Eu, antes de ser o chefe da PRF, eu dei palestra por 9 anos. Eu trazia eu trouxe era um tópico de uma palestra que era assim, eu fiz a relação entre acidente de trânsito e infração de trânsito. Tudo a ver. Acidente e infração. A maioria dos acidentes, ele primeiro ocorre uma infração de trânsito. E aí, a infração de trânsito, ultrapassagem pela direita, né? Ultrapassagem pela direita, ultrapassagem pelo acostamento e etc. Vai resultar em acidente. Senhores, infelizmente nosso tempo já foi, né? E o papo muito bom, ainda teria muita coisa para a gente conversar, mas com certeza em outra oportunidade nós traremos de novo vocês aqui para outros assuntos e temas ligados, com certeza você ao trânsito e o Coronel Araújo, possivelmente na próxima alguma coisa relacionada à política, né? Ele que hoje está no mundo político. E segurança pública também. E segurança pública. Jair, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Patrick. Obrigado a todos. Espero ter contribuído de alguma forma, né? E a Polícia Rodoviária está à disposição. O nosso número de urgência e emergência pode ligar para o 191, que vai lá na CIOP em Belém, ou você liga para cá para o Marabá, que é 98408-9047. Plantão 24 horas, né? E nós estamos aí para contribuir com a comunidade. Certo. Coronel, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, honroso convite, Patrick. Obrigado aos telespectadores. É sempre um prazer estar discutindo, debatendo e trazendo de alguma forma uma contribuição, não só aqui para o Grupo Correio, como para toda a sociedade de Marabá. Muito obrigado. Nosso programa fica por aqui, aguardando vocês no próximo domingo, também aqui na telinha do SBT, TV Correio, canal 26. Um bom restante de domingo para todos vocês. Programa Observadores. Oferecimento: Escola Técnica Imperador. Plante hoje o seu futuro. Matrículas abertas.